povo abençoado de Deus, tudo bem? Glórias a Deus! Aqui é o pastor Genivaldo, trazendo mais uma revelação do coração de Deus para compartilhar com você. Por isso, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você está no Palavra de Vida Gerando Vidas. Somos um ministério de evangelismo e pregação e ensino da Palavra de Deus através das mídias sociais. E é muito bom poder contar com você e quero muito te convidar para que você venha fazer parte dessa família. Eu quero convidar você, homem e mulher de Deus, mulheres de orações, homens de orações, vocês que têm um ministério de intercessão, eu quero muito pedir para você que venha nos ajudar nessa missão, amém? Venha estar conosco em nome de Jesus e vamos juntos fazer essa obra maravilhosa que é levar as boas novas de salvação a todos aqueles que precisam, não é verdade? Vamos povoar o céu e vamos esvaziar o inferno, amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Bom, amados, eu queria desde já também estar convidando você para se inscrever no canal, deixar seu like, tocar o sininho, marcar todas em nome de Jesus e também deixando seu comentário, compartilhando os nossos vídeos com as pessoas que vocês amam. Então eu queria em nome de Jesus que vocês viessem se juntar a nós, agregar esse chamado, esse evangelista nato que está aí dentro de você, que você venha despertar e venha somar junto conosco para a gente evangelizar a todos aqueles que precisam, amém? Quando você segue esse protocolo de se inscrever, dar o like, tocar o sininho, marcar todas, compartilhar, você está nos ajudando a alcançar mais vidas para o reino de Deus. Por isso, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? E eu queria também estar convidando você para conhecer o nosso podcast. Nós estamos na Spotify. Você pode entrar pelo Google, pode entrar direto pela Spotify, colocando Palavra de Vida, Gerando Vidas, Pr. Genivaldo Souza. E aí você vai conhecer muitos episódios do nosso podcast Palavra de Vida Gerando Vidas e você vai conhecer que material maravilhoso e que ferramenta é para você usar no evangelismo, amém? Glórias a Deus! Então é isso aí, vem para cá, vem somar conosco, nós precisamos muito da tua participação, do teu auxílio, em nome de Jesus, tá certo? Eu queria também estar convidando você a ser um ofertante, um dizimista dessa obra. Vocês sabem que os dízimos e as ofertas da casa de Deus é para isso. É para fazer com que o reino de Deus avance, fazer com que o reino de Deus cresça. Olha, hoje nós temos uma grande porcentagem da população brasileira já evangelizada, já convertida, e tudo isso aí foi, sabe o que? Graças aos homens e mulheres de Deus que têm contribuído com essa obra, tá certo? Então, em nome de Jesus, ajude-nos nesse propósito, ajude-nos nessa peleja, porque com certeza vai ser muito bom. E eu quero aproveitar e deixar aqui o número do nosso Pix, tá certo? Que é o 35 98891 1528, tudo bem? Vou repetir, olha, 35 98891 1528, tá certo? Você deixando sua oferta, a oferta é algo entre você e Deus, é algo muito pessoal, tá certo? Você que vai determinar o valor junto com o Espírito Santo e aí então você vai ter a liberdade de estar aí ofertando, dizimando, mas veja bem, eu quero deixar uma observação. Se você faz parte de alguma igreja, se você congrega, o lugar de você devolver o seu dízimo é lá na sua igreja, tá certo? Não aqui. Aqui é oferta para quem já tem sua igreja, para quem já faz parte da sua denominação. Porque a sua igreja, ela precisa do seu dízimo, ela precisa também das suas ofertas. Mas, em nome de Jesus, se você sentir no coração, se você sentir a direção do Espírito Santo para fazer isso aqui, será muito bem-vindo em nome de Jesus, tá certo? Olha, eu sempre digo que a gente tem que ter no mínimo 4 motivações para fazer esse processo. Primeiro, a gente tem que fazer com amor, com alegria, com fé e gratidão. Você usando essas 3 motivações, com certeza Deus vai estar recebendo lá na glória o teu dízimo, em nome de Jesus, a tua oferta. O Senhor vai abrir os céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e você vai ser uma família próspera, tá certo? Uma família abençoada por Deus, porque a palavra do Senhor nos dá essa garantia. Depois você procura ler lá em 2 Coríntios, capítulo 9, ali a partir do versículo 6, que você vai ver as bênçãos maravilhosas que o apóstolo Paulo está ali ministrando para as igrejas que sustentavam a sua obra, o seu ministério. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, amados. Eu quero mais uma vez
repetir para vocês, o nosso Pix é o 359-8891-1528. E para você que está fora do país, você vai acrescentar o 55-35-98891-1528. Tudo bem? Glórias a Deus. Chamar vocês e despertar vocês para mais uma bênção que Deus nos abençoa, que agora é o nosso WhatsApp do Palavra de Vida Gerando Vidas. Você vai colocar 35-98891-1528, tá certo? Se você está fora do país, você vai colocar 55-35-98891-1528, tudo bem? Ali, amados, nós vamos estar recebendo as suas mensagens, nós vamos estar orando por você. É um lugar para a gente interagir, certo? É um lugar maravilhoso. Então vem conhecer, vem fazer parte, mas vem, sabe, para ficar, porque tem gente que entra no grupo, sai do grupo, entra no grupo, sai do grupo, pessoas que não sabem o que quer, não é verdade? A gente não tem que ter dúvida, a gente, se entrou no grupo, eu vou entrar com um objetivo. O meu objetivo é o quê? É somar nesse grupo. Eu quero estar aqui para mim ser abençoado, eu quero ser um abençoador. Tá certo? É assim que a gente faz. Tudo bem? Glórias a Deus. Podemos então ir para a palavra agora? Está preparado? Então, em nome de Jesus, vamos orar a Deus, pedir para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo em mais essa ministração da palavra de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade. Querido Espírito Santo, venha nos dirigir em nome de Jesus. Que aqui, ó Deus, venha, Senhor amado, ó Deus, a tua palavra conforme está no teu coração, Senhor. Ó Deus, eu sou apenas um servo, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que o meu irmão, a minha irmã, que estão ligados aí, ó Deus, no nosso canal, eles sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, abençoa também essas pessoas que aí estão, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha dar revelação, dar um entendimento, que o Senhor venha, ó Deus maravilhoso, derramar sobre eles, ó Pai, um poder sobrenatural, Senhor, para que aqui, Senhor, eles recebam tua palavra e para que eles consigam também, Senhor, colocar em prática. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo. Amém. Amém? Glórias a Deus, é isso aí. Olha só, a palavra que eu tenho hoje está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vinde prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o Senhor está nos chamando aqui para que nós venhamos viver prudentemente, certo? A gente ser prudente, a gente ser vigiador, a gente estar alerta, a gente estar concentrado, para que a gente não venhamos andar como ignorantes. Nexo é isso, é pessoa sem entendimento, pessoa ignorante, a pessoa que não tem a revelação de Deus, a pessoa que não entende a palavra de Deus, tá certo? Ele diz, ó, e sim como sábios. Sábios é quem tem sabedoria, quem vive e acumula muito conhecimento. Por isso, em nome de Jesus, vamos lá. E aí ele diz aí, remindo, ou seja, diminuindo o tempo, porque os dias são maus. Então aqui o Senhor já nos profetizou que os dias iriam se encurtar cada vez mais. Por isso que nós não podemos perder tempo, amados. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para a gente ir em frente, tá certo? Veja bem, o tema da nossa pregação é o poder da influência. Você tem que ter esse entendimento, certo? Veja bem, vamos aprender. Aqui eu fiz um pano de fundo aqui para vocês entenderem o que é uma influência, o que é que isso realmente, que peso isso tem na minha vida e qual é o significado disso, como que eu vou saber se eu estou sendo bem influenciado ou mal influenciado, se eu estou realmente sendo influenciado, ou são as pessoas que dizem isso, ou são as pessoas que verem isso, esse tipo de comportamento em mim. Vamos aprender então, olha só. O que é influência? A influência, sabe o que é? É inspirar, incluir, entusiasmar, excitar e sugestionar. Induzir, predominar. Então tudo isso aí é o quê? É o significado da influência. A influência você pode estar inspirando outras pessoas, assim também entusiasmar outras pessoas. Excitar e também sugestionar. Induzir e o quê? E predominar. Então, a influência, ela tem uma importância muito grande nas nossas vidas, não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado para a gente saber lidar e administrar isso nas nossas vidas, tá certo? Então precisamos compreender e entender para a gente saber em quem verdadeiramente a gente vai se inspirar,
vai ser o nosso sábio, do qual a gente como uma referência, aquela pessoa que a gente tem como um referencial para nós, tá certo? O apóstolo Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que moral. Não é para qualquer um não, meus queridos, falar uma coisa dessa, não é verdade? Aí veja bem, há nas igrejas e em outros meios de convívio, pessoas que possuem um poder muito grande de influenciar os outros. Uns influenciam para o bem, enquanto outros influenciam para o mal. Aí é onde está, né? Uma estrada de mão dupla. É uma estrada de mão e contramão. Essa influência ela pode ser muito boa para a minha vida, como ela pode ser negativa. Ela pode me causar mal, ela pode me causar problemas. Por isso que nós temos que ter muita sensibilidade e muito cuidado na hora da gente se deixar influenciar, tá certo? Veja bem, vamos primeiramente aprender um pouco sobre a influência de coisas ruins, de homens maus, certo? Veja bem, a primeira vez que alguém foi influenciado e se deixou influenciar de forma negativa foi Eva e Adão, que se deixaram se influenciar por conversa de Satanás. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, é o início de tudo. Gênesis capítulo de número 3. Vamos ver o que é que Deus quer ensinar a mim e a você. E aí diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do mal. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disso Deus dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Veja bem, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele passou a conversa, e aqui em Eva, né? Ele diz, olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então nós vimos aqui que a primeira influência negativa foi o quê? Satanás investiu na mulher. Satanás investiu pesado em Eva e ele conseguiu êxito, ele conseguiu sucesso. Por quê? Porque ela aceitou o desafio e ela comeu do fruto. E comeu do fruto sabendo que aquilo ali não era nem para tocar naquele fruto. Mas ela foi e não só tocou, mas desejou e comeu. Então ela cometeu aí pecados, que fez o quê? Separou e afastou Deus deles. E ela não só se deu por satisfeita, mas ela também foi até Adão e chegou lá também com a sua conversa mansa e acabou enrolando Adão também e induziu Adão a comer do fruto. E aí o que acontece? A desgraça entrou no mundo, o mal entrou no mundo, separou toda a raça humana da presença de Deus, através do pecado da desobediência, através do desejo da mulher. Ela desejou o fruto, você entendeu? E aí a gente vê que a primeira influência mal foi quem? Foi Satanás, foi o primeiro a lançar isso na terra. E as primeiras pessoas a se deixarem influenciar por Satanás. E aí isso tudo começou no coração de Satanás. Também no Velho Testamento há casos de influenciadores negativos. Por exemplo, vamos lá em Números, capítulo 16. Você está com sua Bíblia aí? Hoje nós vamos viajar bastante em Bíblia, certo? Número 16, 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Amém? Então nós vimos o que aqui? A rebelião de Corá, que já foi o que? Foi eles, Satanás investindo na mente dessas pessoas, colocaram ela contra Moisés e contra Arão, contra os ungidos de Deus que estavam liderando aquele povo para levar para a terra prometida. Entendeu, queridos, como que a coisa é séria? Aí veja bem, nós vamos também no capítulo 16 de Números, no versículo 12, que diz assim: então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos
perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então nós vimos aqui mais uma vez o quê? Através do bordão de Arão, que floresceu, que manifestou ali a glória de Deus naquele lugar, as pessoas estavam com seus corações fechados e estavam em rebeldia aos líderes do Senhor, que o Senhor tinha levantado para conduzi-los à terra prometida. E aí, meus amados, influências ruins a gente vê em quase toda a palavra de Deus. Não é verdade? Satanás sempre agindo, Satanás sempre trazendo situações para quê? Para colocar o povo de Deus uns contra os outros, para trazer contenda, para trazer divisão. E esse povo que tinha saído ali com Moisés do cativeiro, da escravidão do Egito, esse povo viram sinais tremendos acontecerem, mas a palavra de Deus não era e não tinha lugar nos seus corações para a credibilidade e a confiança total no seu Deus, que eles estavam sempre voltando às práticas erradas. Você entendeu, queridos, como a coisa é séria? Então, nós precisamos estar alerta a tudo isso, tá certo? Agora nós vamos ver o segundo passo agora, que é a influência dos sábios. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora que nós nos deixamos influenciar. Amados, tem muita gente que está andando em rebeldia a Deus, que está andando em rebeldia a pai e a mãe por más influências. É muito perigoso essa coisa de influência nas nossas vidas. É um perigo, queridos, muito grande, entendeu? Eu lembro-me bem, nós tivemos alguns problemas aqui com os nossos filhos, tudo devido à influência ruim, a influência maligna. E eu e a minha esposa, por liderarmos a palavra de Deus e por estarmos sempre à frente, da obra de Deus, sempre tivemos grande apego, grande amor pela obra do Senhor, nós sempre nos dedicamos muito a servir a Deus. E com isso o inimigo tenta de todas as formas nos desarticular, tirar o nosso foco, trazer embaraço, trazer confusão. Você entendeu? E aí o que acontece? Sempre aparecia, hoje graças a Deus nossos filhos já estão criados, já têm seu caráter formado, já têm suas ideias formadas, entendeu? Já aprenderam também muito do Senhor e o Senhor os preparou e hoje a gente já não passa mais esse tipo de situação. Mas antes, amados, era incrível. Até professores nas salas de aula, sabe, ali doutrinando os nossos filhos no ateísmo. Sabe, investindo na mente, na pessoa dos nossos filhos, sabe para quê? Para os filhos enfrentar seus pais, para os filhos determinar o que eles queriam ou não. Ou seja, o diabo jogando os nossos filhos contra nós, usando essas pessoas. Você entendeu? Então, mas a gente fez o quê? Nós fomos para a guerra. Colocamos o joelho no chão, fomos orar, entregar na presença de Deus, pedindo sabedoria ao Espírito Santo, pedindo que nos conduzisse no meio dessas guerras, dessas batalhas. E ali, então, o Espírito Santo foi nos conduzindo e graças a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Então, isso é muito importante. Você tem que ter muito cuidado, pai, muito cuidado, mãe, com quem seus filhos se relacionam, que tipo de amizade eles têm, com quem eles andam conversando muito, com quem eles andam se aconselhando. Procura se aproximar mais do teu filho, procura ser mais amigo, procura ser confidente, procura ser um conselheiro, amém? Uma conselheira. Educa teus filhos na palavra de Deus, certo? Que você vai ter, com certeza, você vai colher frutos maravilhosos, amém? Glórias a Deus. Vamos então à influência agora dos sábios. A influência aos sábios gera experiências benignas, certo? Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos ensina em Provérbios. O livro de Provérbios é rico em sabedoria. Veja bem, Provérbios 13, no versículo 20, a palavra do Senhor diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Olha que palavra poderosa. Então, olha, quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Mas quem anda acompanhado de insensatos se tornará mal. Viu aí como é coisa séria? Então a gente tem que ter muito cuidado, queridos, para não se deixar influenciar, principalmente pelo mal. A Bíblia diz que muito maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então nós precisamos ter esse cuidado de que com quem a gente se relaciona,
que tipo de amigo a gente tem, certo? Se você é um adolescente, procura conhecer se esse teu colega, como que ele é como filho, como que ele é como aluno, se ele obedece, se ele se submete às leis do seu país, certo? Faz uma avaliação melhor para você não mergulhar em barca furada, tá certo? Porque senão você tende o quê? A afundar junto com ele. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, amém? Veja bem, a influência da palavra de Deus na nossa vida. Vamos ver aí em 1 Coríntios, amém? A influência da palavra de Deus, 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Vamos ver o que aqui diz aqui? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então a palavra de Deus nos leva a isso, a ter uma mente e a mente de Cristo. Vamos ver também em 2 Coríntios. Você está aí, já está comigo agora? Amém? 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então nós temos a influência da palavra de Deus, estaremos andando pela fé. Amém? Muito bem. Também são influência notadas pelas pessoas, certo? Então, quando você verdadeiramente anda com Deus, tudo que você faz denuncia que você é um servo de Deus. As pessoas olham para você e dizem, tu é crente, né? Entendeu, queridos? Então nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, amém? E para poder exatamente chegar diante de Deus e mostrar todo o nosso conhecimento que nós recebemos do Senhor. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. E o Senhor está sempre nos alertando. Ele, para aqueles que não têm o cuidado de examinar as Escrituras, estudar a palavra de Deus, o Senhor diz o quê? O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E ele diz também, errais por não conhecer as Escrituras e nem nela o poder de Deus. Viu que como é importante? Veja bem, vamos agora também à influência de ter intimidade com o Senhor. É isso aí. Essa influência é maravilhosa, né? Olha só, a influência dos sábios, a influência da palavra de Deus, a influência agora da intimidade com Deus. Oh, amados, isso é uma coisa que todo cristão precisa procurar e precisa se dedicar e precisa se entregar. Amém? Há uma intimidade com Deus. Deus, ele influenciou totalmente a Noé. Não é verdade? Deus foi um grande influenciador de Noé. E olha que Noé arrumou uma turma que queria a todo preço desestimular ele. Queria, sabe o que? Desviar o propósito de Noé. Mas Noé foi um homem sábio. Noé foi um homem que esperou no Senhor, que ouviu somente a Deus, que não se deixou levar pela pressão do opositor. E ali as pessoas fizeram chacota dele, tentaram agredir a ele, fizeram tudo que eles podiam ali, orquestrado por Satanás, para quê? Para fazer com que Noé desistisse, mas Noé prevaleceu. E até hoje, amados, tem ensinado a gerações e gerações e gerações essa palavra poderosa de Noé e esse comportamento de Noé em fidelidade ao seu Deus, em obediência e submissão ao seu Deus. Vamos ver também, outro também que foi influenciado por Deus foi Enoque. Ele foi poderosamente influenciado por Deus. Enoque é uma das pessoas, só tiveram 2 homens que andou com Deus. E Enoque foi um desses homens, entendeu? Que andou com Deus, que teve o privilégio que a Bíblia relata. E Enoque andou com Deus, entendeu, queridos? Então nós temos que ter esses homens como que? Como homens que influenciam a nossa vida. Pelo quê? Pelo seu exemplo de obediência, de submissão, de entrega a Deus, de fazer exatamente aquilo que Deus determinava para eles, sem eles questionar, sem ter dúvida, sem ter medo, sem ter insegurança. Eles simplesmente foram e obedeceram a Deus. Você quer ver um outro também? O apóstolo Paulo, ele foi poderosamente influenciado por Deus. Amém? Vamos aí em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 8, diz assim, 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que palavra, hein, queridos? Esse homem, ele tinha uma intimidade muito profunda, muito tremenda com Deus. Eu tenho uma admiração assim muito grande pela coragem de Paulo, pela determinação de Paulo, pela sua entrega à obra do Senhor, sabe? Pela sua dedicação. Olha, Paulo realmente
nos inspira a sermos cristãos em qualquer que seja a situação. Amém? Veja bem, o cristão espiritual, ele é influenciado por Deus pela sua palavra. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Hebreus também? Versículo 1 e 2. Hebreus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignominia, ou seja, de vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então aqui a gente tem e devemos deixar que verdadeiramente a palavra do Senhor venha nos incentivar, venha nos influenciar em toda e qualquer situação. Amém? Vamos dar uma olhadinha aí também na carta aos Romanos? Se você puder, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 13. No versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Glórias a Deus. Aí nós vamos aqui também em 2 Coríntios, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 2, diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Amém? Glórias a Deus. Então é aí que nós temos que ter a nossa mente verdadeiramente influenciada pela palavra de Deus. Para sermos influenciados pelo Senhor, devemos nos esforçar para andar como Jesus andou. Amém? Então assim tem que ser a nossa vida. O apóstolo Paulo nos ensina, né? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então vamos nos deixar influenciar sim, mas pelo nosso Deus. Amém? Vamos focar e nos deixar influenciar por homens e mulheres que verdadeiramente são exemplos de cristãos nessa terra. Tá certo, querido? No demais, não vale a pena, porque a própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então era essa a revelação que eu tinha para você nesse vídeo. Eu espero que você seja abençoado, porque eu fui. Amém? Então receba essa visão em nome de Jesus, receba essa revelação e siga firme com teu Deus, porque Ele é maravilhoso. Deus abençoe e nos veremos no próximo vídeo.